À mesa, uma jovem esguia e linda, a Guida, de 25 anos, num vestido dourado, senta-se com pose. Do outro lado, um homem moreno e sagaz, o Dom Enzo Caruso, de 42 anos, olha para além dela, para além da beleza, para além do ouro, em direção à porta da cozinha, que está entreaberta. Através da fresta, uma mulher mais cheinha, a Rosa, de 29 anos, com um avental vermelho escuro salpicado de farinha, está imóvel, as mãos ainda brancas de massa. A expressão do Dom é a devastação silenciosa de um homem que acabou de entender uma mentira. O homem mais perigoso da cidade olhou para além da filha bela, a do vestido dourado, aquela para a qual tinham passado 3 semanas a preparar exatamente para este momento, e disse 4 palavras que despedaçaram a minha família. Não ela, a outra. Ele estava a olhar para mim através da porta da cozinha, que eu tinha aberto uma fresta porque precisava de ver o que estava a acontecer. Porque eu preciso sempre de ver o que está a acontecer nas salas. Disseram-me que não me é permitido entrar. Eu estava salpicada de farinha, corpulenta, com 29 anos e a ficar no único lugar onde estive toda a minha vida. Atrás da porta, nos fundos, onde a família coloca a filha que não quer que ninguém veja. O rosto da minha mãe ficou branco. As mãos do meu pai pousaram planas na mesa. A minha irmã, a Guida, a dourada, a bela, aquela para quem este jantar fora concebido para apresentar, sentou-se muito quieta no seu vestido dourado e olhou para a toalha de mesa, porque a Guida sempre soube a verdade e nunca soube o que fazer com ela. Não ela, disse o Dom novamente, e a sua voz era calma, o que eu viria a saber ser a coisa mais perigosa nele. A outra, aquela que está atrás da porta, mostrou-me a filha errada. Gostaria de vos dizer que fui corajosa quando ele disse isso. Gostaria de vos dizer que avancei, salpicada de farinha e desafiadora, para a luz de uma sala onde me era proibido entrar. Mas a verdade é que fiquei atrás da porta da cozinha com massa a secar nas mãos e o coração a bater tão forte que o sentia nos dentes. E fiz o que tenho feito durante 29 anos quando alguém importante está em casa. Fiquei muito, muito quieta e esperei que ninguém notasse que eu estava lá. Mas antes que compreendam por que o homem mais perigoso da cidade passou pela filha dourada e escolheu a irmã corpulenta que esconderam na cozinha. Antes que compreendam o que ele viu num pedaço de pão que mais ninguém àquela mesa teve olhos para ver, precisam de saber o que significa passar 29 anos a ser a filha errada. Precisam de saber sobre a padaria. Precisam de saber sobre a dobra de alecrim. O meu nome é Rosa Marchetti. Tenho 29 anos, sou corpulenta desde os 11, padeira desde os 6 e a segunda filha de Carlo e Sana Marchetti, donos de uma padaria na Rua das Amoreiras que está na família há 40 anos. Eu sou a razão pela qual essa padaria ainda está aberta. Eu sou a razão pela qual o pão é o que é, e sou a pessoa que a família passou toda a minha vida a garantir que ninguém soubesse. Acordo às 4 da manhã. Faço isso desde os 14 anos. A cozinha às 4 da manhã é um lugar diferente da cozinha ao meio-dia. Quando os clientes chegam e a minha irmã Guida fica atrás do balcão com o seu avental limpo e o cabelo perfeito e recebe os elogios pelo pão que não fez. Massa que ela nunca tocou, receitas que ela não saberia nomear se lhe pusessem uma arma na bela cabeça. Às 4 da manhã, a cozinha pertence-me. Os fermentos de massa-mãe, 3 deles, o mais antigo com 12 anos de vida. Cada um deles uma coisa viva que eu alimento e cuido e com a qual falo como algumas mulheres falam com plantas, estão à espera. A farinha está à espera. O forno é meu para acender. Faço 7 tipos de pão. A ciabatta com a migalha aberta. O de centeio com a crosta de melaço. O de massa-mãe com alecrim e a dobra que é minha. Uma torção específica no topo de cada pão que a minha avó me ensinou quando eu tinha 6 anos. Que parece uma rosa se souberes o que estás a olhar, e não se parece com nada se não souberes. Ninguém que compra o pão sabe da dobra. Ninguém que o come sabe que a torção é uma assinatura. Que cada pão que sai desta padaria com aquela forma no topo foi feito pela rapariga gorda nos fundos que ninguém vê. Mas eu sei, todas as manhãs, quando moldo a massa e faço a dobra. Eu sei. Quando eu tinha 14 anos, ganhei a competição de jovens padeiros na feira estadual. Fiz um pão de massa-mãe com alecrim e a dobra.
A dobra da minha avó, aquela que ela me ensinou antes de morrer. Aquela que significa que este pão foi feito por mãos que o amam. Os juízes disseram que foi o melhor pão apresentado por qualquer pessoa com menos de 18 anos na história da competição. Deram-me um troféu de ouro. A minha mãe colocou-o na prateleira da padaria por um dia. Na manhã seguinte, antes de as pessoas do Dom virem para uma visita de rotina, porque no nosso bairro, as pessoas do Dom visitam e a padaria faz parte dos negócios do território e as aparências importam. A minha mãe tirou o troféu da prateleira e guardou-o numa gaveta da cozinha. Não precisamos que eles saibam que a rapariga gorda fez a comida, disse ela. Ela não disse isso cruelmente. Ela não é uma mulher cruel. Ela é prática. Ela acredita genuinamente, acreditou durante 29 anos, que esconder-me é a coisa certa a fazer, que apresentar a Guida é a coisa certa a fazer, que a melhor hipótese da família é colocar a filha bonita à frente e manter a filha gorda atrás, onde ela pode fazer o trabalho sem que ninguém veja o corpo que o faz. A minha mãe enganou-se nisto durante 29 anos, mas está enganada com convicção, o que é pior do que estar enganada com dúvida. Porque a dúvida deixa espaço para a correção e a convicção não. A Guida não é uma vilã nesta história. Quero que entendam que ela tem 25 anos, é esguia e bonita, e foi moldada pelo sistema da mesma forma que eu. Ela apenas foi moldada para a frente da casa e eu fui moldada para os fundos. Ela traz-me café algumas manhãs na cozinha. Diz, o teu pão é a melhor coisa deste lugar, quando mais ninguém está a ouvir. Pequenas bondades que pioram as coisas, não as melhoram, porque significam que ela vê o sistema claramente e permanece nele, porque o sistema a beneficia. E pequenas bondades são mais baratas do que mudanças reais. Quando eu tinha 29 anos, surgiu uma oportunidade pela qual a minha mãe esperava desde o dia em que a Guida fez 18 anos. Dom Enzo Caruso, o chefe da família Caruso, o homem mais poderoso em 3 distritos, um homem cujo nome faz as salas mudarem, enviou um recado dizendo que procurava uma aliança com uma família do nosso território. O tipo de aliança que é selada por um casamento. O tipo de casamento que é selado por uma inspeção. É assim que funciona no nosso mundo para famílias como a nossa. O Dom não escolhe simplesmente uma noiva. Ele vem, ele avalia, ele olha para o negócio da família, a posição da família, a filha da família. Ele come a mesa da família e lê a mesa como um médico lê um raio-x à procura de fraturas, fraquezas, da coisa que a família está a tentar esconder. A inspeção é uma entrevista onde as perguntas nunca são feitas em voz alta e as respostas estão em cada detalhe. A minha mãe passou 3 semanas a preparar. A Guida teve vestidos novos, 3 deles, um para cada jantar potencial. A casa foi esfregada, a sala de jantar foi arrumada com a louça fina, a prataria que a minha avó deixou, os castiçais que só saem para casamentos e funerais, e momentos em que a família precisa de parecer mais do que é. E eu recebi as minhas instruções, as mesmas instruções que recebi para cada visita importante desde os meus 14 anos. Fica nos fundos. Não passes pela sala de jantar. Se precisares de ir para cima, usa a porta lateral. Se ele perguntar sobre a comida, tratamos disso. Rosa, estás a ouvir? Fica na cozinha. Fiquei na cozinha. Dom Enzo Caruso chegou às 19 horas. Observei através da porta da cozinha, pela mesma fresta pela qual sempre observei, o mesmo ângulo estreito sobre o mundo da minha família que observei durante toda a minha vida. Ele não era o que eu esperava. Tinha 42 anos, cabelo escuro, magro da maneira de homens que não comem por prazer, vestido num fato que lhe assentava como uma segunda pele. Tinha o tipo de rosto que não revela nada, nenhuma calidez, nenhuma frieza, apenas avaliação. Ele leu a nossa casa na soleira antes de atravessar o limiar. Observei os seus olhos percorrerem a prata, as flores, a arrumação e vi a coisa que reconheço porque eu própria faço. Ele estava a ler a sala à procura do que era real e do que era encenado. Os meus pais receberam-no. O sorriso da minha mãe estava a funcionar a plena capacidade. O sorriso caloroso e generoso. Este é o nosso belo sorriso de família que ela aperfeiçoou ao longo de uma vida de apresentações.
O meu pai apertou-lhe a mão com o respeito cuidadoso de um homem que compreende a distância entre a sua posição e a do Dom. E Aguida, a minha irmã dourada, o rosto da família, a razão de tudo isto, deu um passo em frente no seu vestido dourado e sorriu o sorriso que lhe ensinaram a sorrir desde que foi velha o suficiente para entender que a sua beleza é o principal ativo da família. O Dom olhou para Aguida. Olhou para ela durante exatamente 2 segundos. Eu contei, porque eu conto coisas como padeiros, contam minutos e temperaturas. E então ele desviou o olhar, não desdenhosamente, não com interesse, com a avaliação neutra de um homem que já viu 1000 rostos bonitos e sabe que um rosto bonito não lhe diz nada sobre a qualidade da casa. O jantar foi a minha comida. Cada prato que saiu da cozinha naquela noite fora feito pelas minhas mãos. O antipasto com os pimentos assados que eu queimei. A massa com o molho que passei 4 horas a reduzir. O pão que moldo às 4 da manhã. A Guida serviu-o. Ela carregou os pratos da cozinha para a sala de jantar e colocou-os à frente do Dom com a graciosidade cuidadosa de uma mulher que foi ensinada a apresentar, mas não a fazer, a servir, mas não a criar, a ser o rosto de algo que não construiu. O Dom comeu. Comeu devagar, o que, desde então, aprendi que é como ele faz tudo, com atenção, com avaliação, com o cuidado particular de um homem cuja sobrevivência dependeu de notar o que os outros perdem. Ele esteve quieto durante o primeiro prato, quieto durante o segundo. Os meus pais conduziram a conversa, o negócio, o território, a posição da padaria, a lealdade da família. A Guida respondeu às perguntas sobre a padaria com as respostas preparadas que a minha mãe lhe incutira. As receitas são receitas de família. O pão é a nossa tradição. Temos orgulho em cada pão. Observei da porta da cozinha. Observei-a a dizer nós sobre o pão que ela nunca tocou. E então o Dom pegou no pão. Era o pão de massa-mãe com alecrim. Aquele com a dobra, aquele com a assinatura da minha avó no topo. A rosa que só parece uma rosa se souberes o que estás a olhar. Ele segurou-o por muito tempo. Virou-o nas mãos. Estudou a dobra como eu o via estudar tudo mais, com a atenção lenta e concentrada de um homem que acredita que a verdade vive nos detalhes e as mentiras vivem na apresentação. Então ele olhou para o prato e viu seus olhos moverem-se para a borda do prato onde, e esta é a coisa que mudou tudo. Este é o detalhe que matou o espetáculo. Havia uma marca de polegar de farinha, uma pequena marca quase invisível na borda. O tipo de marca deixada por alguém que carregou o prato da cozinha. Alguém cujas mãos não eram bem cuidadas e limpas, mas a trabalhar e salpicadas de farinha, alguém que moldara massa naquela manhã e não conseguia tirar a farinha das rugas dos seus polegares, por mais vezes que lavasse. Não correspondia à rapariga do vestido dourado. A rapariga do vestido dourado tinha unhas perfeitas, mãos limpas, nenhum vestígio de farinha em qualquer parte do seu corpo. A marca de polegar no prato contava uma história diferente, uma história sobre um par de mãos completamente diferente. Conta-me sobre o pão de massa-mãe, disse o Dom Aguida. Observei o rosto da minha irmã através da fresta da porta. Observei o sorriso manter-se e os olhos tornarem-se incertos. Ela não sabia sobre o pão de massa-mãe. Ela não sabia sobre a fermentação de 3 dias, o fermento de 12 anos, a dobra de alecrim, a proporção de hidratação específica que faz a migalha abrir sem colapsar. Ela sabia que o pão saía da cozinha e ela colocava-o na mesa. É uma receita de família, disse a Guida. Temos feito isso há anos. A dobra no topo, disse o Dom. Quem te ensinou isso? A Guida olhou para nossa mãe. A nossa mãe olhou para o nosso pai. E o silêncio, o ar rarefeito silêncio de uma família cuja performance desenvolveu a sua primeira rachadura, encheu a sala de jantar. Gostaria de ver a cozinha, disse o Dom. Não foi um pedido. Foi dito com um tom calmo e sem pressa. Que eu viria a saber significar que a conversa já não era uma conversa. É uma inspeção, e a pessoa a ser inspecionada não tem permissão para dizer não. O sorriso da minha mãe apertou-se. Claro, mas é apenas uma cozinha. Poderíamos mostrar-vos a frente da padaria amanhã de manhã. O forno, a montra, a cozinha, repetiu ele. O meu pai abriu a porta da cozinha. Porque o meu pai faz o que os olhos da minha mãe lhe dizem para fazer, e os olhos da minha mãe diziam: acabemos com isto, deixem-no ver a sala.
Tirem a rapariga gorda antes que ele chegue. Mas o meu pai foi demasiado lento e o Dom foi demasiado rápido. E a porta abriu-se e eu estava no meio da minha cozinha, salpicada de farinha, corpulenta e com 29 anos, rodeada por todas as provas que contavam a verdade. A sala de jantar, fora projetada para esconder. Os meus fermentos de massa-mãe nos seus frascos de vidro, cada um rotulado com a minha caligrafia. As minhas estações de trabalho organizadas da forma como eu as organizo desde os 14 anos. Farinha à esquerda, água e sal ao centro. A tábua de moldar à direita. O meu caderno aberto na bancada, cheio de receitas com a minha caligrafia. O pão de massa-mãe com alecrim, com as proporções de hidratação. A ciabatta com os tempos de fermentação. O de centeio com as medidas de melaço. As minhas mãos ainda brancas com a massa que eu estava a moldar para o pão de amanhã. Enquanto a minha família comia o pão que eu moldei esta manhã e fingia que outra pessoa o fizera. O Dom olhou para mim. Olhou para as minhas mãos salpicadas de farinha, para o meu avental vermelho escuro, para o meu corpo corpulento e para o meu rosto, que estava a fazer o que o meu rosto faz há 29 anos em momentos como este. Cuidadosamente, deliberadamente em branco, o rosto de uma mulher que aprendeu que mostrar nada é mais seguro do que mostrar a verdade. Então ele olhou para a cozinha, olhou para ela como olhara para o pão, devagar, lendo cuidadosamente cada detalhe. Os fermentos, o caderno, as estações organizadas, as provas. E então a minha mãe disse a coisa que me dizia 1000 vezes em 1000 portas. Rosa, vai para cima agora. Ela disse-o como sempre o diz. Apertado, controlado, a voz específica de uma mulher a gerir uma emergência que acredita que ainda pode conter. Ela não o disse alto. Ela não o disse cruelmente. Ela disse-o como se diz. Tira a mancha da toalha antes que os convidados reparem, como se eu fosse uma bagunça a ser limpa, um problema a ser removido de vista, uma coisa que envergonharia a família se ficasse na sala por muito tempo. Esta é a outra filha, disse o Dom à minha mãe, mas estava a olhar para mim. Ela não ajuda, ela é a rapariga da cozinha. Ajuda na preparação, disse a minha mãe. A Guida faz o... Ela é a rapariga da cozinha, repetiu o Dom, e a temperatura na sala mudou. Senti mudanças de temperatura em fornos durante 15 anos. A mudança específica quando se abre a porta e o calor atinge. O momento em que o pão vai subir ou colapsar. E sentiu agora. Algo na voz do Dom arrefeceu para uma temperatura que fez a minha mãe parar de falar. Fiquei ali no meu avental salpicado de farinha e senti o peso de 29 anos de me dizerem para ir para cima, cair sobre mim de uma vez. Não uma instrução de cada vez, como geralmente vinha, mas a massa acumulada completa de cada porta, cada visita, cada pessoa importante de quem fui escondida, cada elogio que a Guida recebia pelo pão que as minhas mãos fizeram. 29 anos de ser a filha errada numa família que só tem uma definição de certo. Tive uma escolha. Tive esta escolha 1000 vezes. Em cada porta, em cada visita, em cada momento em que a porta da cozinha se abria e eu podia passar por ela ou voltar atrás, eu sempre voltei atrás. Poderia ir para cima, manter a paz, deixar o espetáculo continuar. A Guida casar-se-ia com o Dom, a padaria conseguiria a aliança. O sistema da minha mãe aguentaria, e eu continuaria a fazer o pão, a moldar a dobra e a viver nos fundos da minha própria vida, invisível por decreto familiar. A irmã bode expiatório que faz o trabalho e não leva o crédito e chama-lhe amor porque a alternativa é chamar-lhe o que realmente é. Ou poderia ficar. Poderia ficar na minha própria cozinha, no meu avental salpicado de farinha com as minhas mãos ainda brancas com massa que eu moldei, e poderia parar de desaparecer. Poderia parar de ser a filha errada. Poderia passar pela primeira vez em 29 anos para a luz de uma sala que nunca devia ter me visto. Se eu ficar, o espetáculo morre. O sistema da minha mãe colapsa. A Guida perde a aliança. A família que passei a minha vida inteira a proteger com o meu pão, com o meu silêncio, com a minha vontade de ser escondida, teria de me olhar, realmente olhar para mim, e decidir se a filha gorda no avental salpicado de farinha vale o que eu sempre soube que valho. Ficar na cozinha, ir para cima,
manter a paz, deixar a filha dourada ter a aliança, continuar a ser a máquina escondida que gere o negócio da família por detrás de uma porta fechada. Ou entrar para a luz. Ficar na sua própria cozinha, reivindicar o seu pão, a sua dobra, o seu fermento de massa-mãe de 12 anos e as suas 15 anos de manhãs às 4 da manhã, custe o que custar. E se a história da Rosa vos está a tocar agora, esse botão de gostei está logo abaixo deste vídeo. 3 toques gratuitos por semana, um toque. E os seus 29 anos na cozinha chegam a alguém que precisa de ouvir isto hoje à noite. Agora, de volta à porta. Eu fiquei. Eu não avancei. Eu ainda não tive coragem para isso. Mas eu não fui para cima. Fiquei na porta da minha própria cozinha com as minhas mãos salpicadas de farinha e o meu avental vermelho escuro e deixei o Dom ver-me, o que é a coisa mais corajosa que já fiz, porque durante 29 anos, a coisa mais corajosa que conheci era ser invisível. O Dom virou-se para o meu pai. A sua voz era calma. Eu viria a saber que a sua voz é sempre calma quando o conteúdo da frase é devastador. Que alto é para homens que precisam de preencher uma sala. E Dom Enzo Caruso nunca precisou de preencher uma sala, porque a sua presença a preenche antes que ele abra a boca. Convidou-me para sua casa para avaliar a sua família para uma aliança. Preparou um jantar. Mostrou-me uma filha, e a filha que me mostrou não me consegue dizer o que está no seu próprio pão. Ele fez uma pausa. O meu pai não falou. A minha mãe não falou. O silêncio era o tipo de silêncio que enche uma casa quando a fundação racha. Não um som, mas uma sensação. A mudança estrutural de algo que sustentava tudo e já não sustenta. A farinha naquele prato não foi deixada pela rapariga do vestido dourado. A dobra no pão não foi feita por mãos que nunca tocaram massa. E a mulher que lhe disse para ir para cima, a mulher que está nesta porta agora, na cozinha que é obviamente dela, rodeada de provas de cada prato que comi hoje, é quem fez tudo. Ele virou-se para mim, os seus olhos escuros, ilegíveis, os olhos de um homem que sobreviveu, vendo o que os outros perdem, encontraram os meus e eu sustentei-os, o que nunca fiz com um homem poderoso na minha vida, porque homens poderosos nunca tiveram permissão para saber que eu existo. Fizeste o pão que comi hoje? Disse ele. Sim, disse eu. A minha voz estava firme. As minhas mãos não. Mas a minha voz estava, porque o pão é a única coisa sobre a qual nunca tive incerteza. O pão de massa-mãe com dobra de alecrim. Sim, é uma fermentação de 3 dias. O fermento tem 12 anos. A dobra é minha. A minha avó ensinou-me. É para parecer uma rosa. Quem faz o pão das 4 da manhã? Eu. Faço-o desde os 14 anos. Todas as manhãs. Todas as manhãs. Ele ficou quieto por muito tempo. Então voltou-se para os meus pais, e a sua voz carregava a qualidade específica de um homem a emitir um julgamento, não com raiva, não com desprezo, mas com a certeza fria e clara de alguém que avaliou a situação e chegou a uma conclusão que não pode ser apelada. Mostrou-me a filha errada, disse ele. Esconderam aquela que construiu o vosso negócio nos fundos da sua própria cozinha e disseram-lhe para ir para cima quando eu entrei. Vestiram aquela que não me consegue dizer o que é massa-mãe com um vestido dourado e sentaram-na à minha mesa. Mentiram, não com palavras, mas com arrumação, que é o tipo de mentira que levo mais pessoalmente, porque assume que não consigo ver. Ele olhou para Guida, não com crueldade, mas com o reconhecimento cansado de um homem que viu rostos bonitos toda a sua vida, e aprendeu que um rosto bonito sem substância é a coisa mais cara que uma família pode possuir. Não ela, disse ele. A outra. O que aconteceu depois daquela noite não é o que poderiam esperar. O Dom não me levou da cozinha. Ele não pediu a minha mão em casamento. Ele não se ofereceu para resgatar a rapariga gorda da sua família, porque Dom Enzo Caruso não é um homem que resgata. Ele é um homem que reconhece, e há uma diferença. O que ele ofereceu foi mais simples e mais devastador do que uma proposta de casamento. Ele sentou-se à mesa da minha cozinha, não à mesa da sala de jantar, à mesa da cozinha, a real, aquela onde moldei 1000 pães, e disse: vim a esta casa à procura de uma aliança construída sobre a força de uma família. A força desta família está à minha frente, num avental salpicado de farinha. Quero investir numa padaria.
A tua padaria, não a padaria dos teus pais, a tua. Porque um homem na minha posição está rodeado de pessoas que se apresentam bem e não produzem nada. E eu acabei de comer o melhor pão que comi em 20 anos, feito pela filha que esconderam. A Guida encontrou-me na cozinha depois do Dom sair. Ela ficou na porta, a mesma porta em que eu estive toda a minha vida, e disse a coisa que eu precisava de ouvir há 29 anos e nunca tinha ouvido. Eu sempre soube, Rosa. O pão era sempre teu. Eu só não sabia como dizer isso sem perder a única coisa que a mamã me deu. Compreendia então de uma forma que não me tinha permitido compreender antes. Ambas tínhamos sido moldadas pelo mesmo sistema. Ela recebeu a frente e eu recebi os fundos, e nenhuma de nós escolheu as nossas posições. Elas foram escolhidas por nós por uma mãe que acreditava genuinamente que estava a fazer a coisa certa. E a tragédia não é que ela fosse cruel, mas que estivesse errada. E ela esteve errada durante 29 anos. E em 29 anos ela nunca reconsiderou. Saí da cozinha da família pela última vez. Não da maneira como as pessoas saem nas histórias. Sem bater portas, sem chorar, sem discursos. Desamarrei o meu avental vermelho escuro e pendurei-o no gancho junto à porta e saí pela frente da padaria. Pela frente, não pela porta lateral, não pela saída da cozinha, pela frente, passando pelo balcão onde a Guida esteve todos os dias a receber crédito pelo pão que as minhas mãos fizeram. E fiquei na Rua das Amoreiras à luz do amanhecer. E olhei para a padaria de fora, o que nunca tinha feito porque sempre estivera dentro. Nos fundos, na cozinha, atrás da porta, o pão ainda vai crescer. O fermento de massa-mãe, com 12 anos, a coisa viva mais antiga da minha família virá comigo. E a dobra de alecrim, a rosa da minha avó, a assinatura que só parece uma rosa se souberes o que estás a olhar. Estará em cada pão que sai das minhas mãos pelo resto da minha vida. Exceto que agora não haverá uma porta entre a dobra e as pessoas que a comem. Elas verão as minhas mãos, elas verão o meu rosto. Elas saberão quem faz o pão. Se tivesses passado 29 anos nos fundos da tua própria cozinha, a fazer o pão, a moldar a dobra, a alimentar o fermento, a fazer o pão das 4 da manhã, enquanto a tua família te escondia de cada pessoa importante que entrava pela porta, e um homem olhou para além da filha dourada e disse, não ela, a outra. Terias ficado na cozinha e mantido a paz? Ou terias entrado para a luz? Entrei para a luz aos 29 anos e o pão nunca esteve melhor. E antes de ires, se já alguma vez foste aquela que ficou nos fundos, aquela que escondem quando alguém importante visita, aquela que faz o trabalho enquanto outra pessoa leva o nome, há uma pequena coisa que podes fazer. Esse botão de gostei, abaixo deste vídeo. 3 toques gratuitos todas as semanas. Um toque e os 29 anos da Rosa na cozinha chegam a alguém que nunca encontrou o seu caminho até aqui. Ela passou a sua vida inteira a fazer pão atrás de uma porta fechada. Vamos garantir que a sua história não fica atrás de uma. Rosie Marchetti, onde o fermento de massa-mãe veio comigo e a dobra de alecrim ainda é uma rosa. E onde todas as manhãs, as for, moldo o pão com as minhas próprias mãos na minha própria cozinha, com a porta bem aberta.